Deus ele concede a nós anjos para a nossa proteção. Nós vamos ler em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, versículo 11. Glória a Deus. Atos capítulo 12, versículo 11, que diz assim: foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Glória a Deus. Então, amados, anjos são a tropa de elite celestial. Os anjos são a tropa de elite que Deus libera para guardar e proteger o seu povo. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelos anjos que trabalham ao nosso favor, pelo cuidado do Senhor que o Senhor tem pelo teu povo, zelando a cada dia, sustentando-os na força do teu poder. Obrigado, Jesus, porque sabemos que tu és um Deus de proteção e graça. Manifesta-te ao coração do teu filho e da tua filha, e que eles possam discernir e sentir a guarda do Senhor, a guarda dos anjos de Deus sobre as suas vidas, e usar desse serviço tão maravilhoso que o Senhor colocou à disposição da igreja. Bendito seja o teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Os anjos é a tropa de elite celestial. É uma tropa tremenda, adestrada para a guerra. Nós vemos na palavra de Deus, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, os anjos trabalhando a favor da igreja do Senhor Jesus e do povo de Israel. Então, meu amado, algumas pessoas acham que o ministério dos anjos não fazem parte do Novo Testamento. Muito pelo contrário. Assim como eles agiam a favor de Israel, do povo da promessa de Deus, hoje ele age a favor da igreja. Eu amo esse texto quando se fala num assunto angelológico, ou seja, angelologia, ou seja, a doutrina dos anjos. A angelologia está dentro da igreja, a doutrina dos anjos. Precisamos aprender mais sobre os anjos. Precisamos entender mais sobre os anjos e as funções que eles têm para abençoar o povo de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos, espíritos ministradores, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Então, meu amado, assim como Israel, como eu já falei, os anjos trabalham a favor da igreja. E esse texto maravilhoso, onde diz que cita a prisão de Pedro. Pedro estava preso debaixo da autoridade de Herodes, e Pedro recebeu a visita de um anjo. E esse anjo, ele estava dormindo, Pedro estava dormindo entre dois soldados.
com algemas presas às duas correntes. Maravilha! E agora ele recebe a visita do anjo. Lá no capítulo 23 de Êxodo, uma das recomendações de Deus ao povo de Israel é que eles tivessem postura espiritual, para que os anjos dos céus pudessem caminhar juntos deles. Senão, eles se afastariam. É interessante que aqui a Bíblia diz que surgiu subitamente um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu naquela prisão. Glória a Deus. Pedro, ele era crente, sabia da doutrina dos anjos, porque até como judeu, ele sabia que os anjos existiam. A única seita no meio judaico era os saduceus, que não acreditavam nos anjos, mas os outros não. E agora, aquele anjo apareceu naquele esplendor de glória e disse: levanta-te depressa. As algemas caíram dos punhos de Pedro. Veste a sua roupa, calça as suas sandálias. E Pedro assim o fez. Põe a tua capa e segue-me. Pedro seguiu mesmo sem saber o que estava acontecendo. É interessante que às vezes Deus nos visita, ou o anjo de Deus nos visita, eu creio, e de repente a nossa incredulidade, os nossos questionamentos fazem com que o milagre de Deus não aconteça. Eu quero dizer para você que os anjos não recebem adoração. Adorar somente a Deus e a Ele servi-lo. Mas muitas vezes Deus envia o anjo para trazer a bênção a nós, ou nos tirar de certas situações, e às vezes a incredulidade, o questionamento, perdemos o milagre. E Pedro não questionou. Ele não sabia se estava acordado ou dormindo. Ele simplesmente obedeceu a palavra do anjo. A obediência gera vida e a desobediência gera morte, diz a Bíblia. Então, meu amado, Pedro seguiu aquele anjo, mesmo sem saber o que estava acontecendo. Às vezes nós tomamos decisões que a nossa alma, a nossa mente não consegue entender, prescrutar, porque são coisas sobrenaturais, são coisas de Deus. Porque Deus não trabalha com a razão. Deus não trabalha com a razão. A razão é a ausência da fé, e a fé, a ausência da razão. Onde tem fé não tem razão, e aonde tem razão não existe fé. Então aqui nesse texto a Bíblia diz que ele acompanhou. Passaram a primeira, a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. E de repente Pedro estava livre e o anjo se afastou dele, porque era a missão daquele anjo livrar Pedro da morte, porque certamente no outro dia ele seria julgado para a morte. Mas Deus ainda queria Pedro nessa terra, ainda tinha propósitos gloriosos com ele nessa vida. E agora a Bíblia diz no verso que nós lemos, verso 11, Pedro caiu em si e disse, glória a Deus. Às vezes as coisas acontecem, as coisas de Deus, da parte de Deus, e a gente vê o milagre, as coisas, as portas se abrirem, o sobrenatural de Deus sendo estabelecido sobre nós. Nós não entendemos muita coisa, também não queremos entender, porque Deus está a nosso favor, e de repente nós caímos em si e começamos a pensar, meu Deus, foi eu que fiz isso? Foi eu que consegui fazer este fato, essa obra? Somente pelo poder sobrenatural de Deus. Então, amado, Pedro caiu em si e disse,
agora eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O que o povo judeu esperava? A sua própria morte, a morte de Pedro. Mas Deus ainda tinha propósito para a vida dele. Glória a Deus. Então saiba que hoje, no tempo da graça, no tempo da igreja, os anjos trabalham a favor da igreja, ao nosso favor. Glória a Deus. Os anjos trabalham ao nosso favor. Em toda a Bíblia existe 300 citações de anjos, 300 referências a anjos, operações de anjos na terra, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Sempre vemos exemplos de anjos trabalhando a favor dos filhos de Deus. Sempre trabalhando a favor dos filhos de Deus. Porque esta é a função dos anjos. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito e nos livra e nos guarda. Glória a Deus. Então, meu amado, saiba que Deus estabeleceu anjos para a sua proteção, para abençoar sua vida, amém? Para ser um guardião da sua vida neste mundo. É interessante que o apóstolo Pedro, ele foi diretamente à casa de Maria, porque ali havia uma célula de oração. Era de costume aquela célula. Ele foi até a casa de Maria, mãe de João, também de Marcos. E ali uma serva chamada Ródia foi atender a porta. Agora Pedro já está livre, vem a reunião de oração, porque aquela reunião, o assunto era a libertação de Pedro, a libertação do servo do Senhor. Glória a Deus. E agora a Ródia olha e exclama. Numa tradução diz: olha, é o anjo de Pedro. Em outra tradução já vai direto: é Pedro, ele está à porta. Então em outra tradução diz que: olha, quem está aí é o anjo de Pedro. Ela ficou tão empolgada, e Deus mostrou que Pedro veio através do anjo até a casa de Maria. E ali eles estavam orando a favor de Pedro. E aí eles, no verso 16 diz: enfim, eles abriram a porta e ficaram atônitos. Ora, é possível que tenhais visto o anjo dele, porque a igreja primitiva cria na doutrina dos anjos, como nós cremos hoje. Cremos na palavra de Deus, como já citei, capítulo 1, verso 14 de Hebreus. Então, querido, esse trabalho dos anjos é constante. Deus colocou desde os primórdios os anjos para trabalhar a nosso favor. Quando Pedro foi preso por pregar a palavra de Deus, a igreja orou por ele, clamou pela vida de Pedro. E em resposta ao clamor para a vida de Pedro, o clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar esse apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo. Pedro não contava que Deus enviaria o anjo. Às vezes, quando estamos em certas situações, onde pensamos até que é o fim de tudo, aonde nada mais vai acontecer para com as nossas vidas, é nessa hora que Deus manda o anjo.
Deus está mandando um anjo da providência para a sua vida. Deus está enviando anjos para guardar você. Receba os anjos de Deus. A Bíblia diz que pessoas hospedaram pessoas, vidas. Aleluia, como anjos. Anjos de Deus. As algemas então caíram de Pedro e a porta da prisão se abriu e Pedro foi embora. Nós vemos, querido, as guerras que os nossos anjos, ou os anjos de Deus, eles militam ao nosso favor. A Bíblia diz que Daniel passou 21 dias. Deus determinou a bênção ao profeta, mas a Bíblia diz que Satanás impediu que o anjo descesse para trazer a bênção ao profeta. Sabe o que Deus fez? Mandou um arcanjo chamado Arcanjo Miguel. E esse arcanjo veio, amém, porque o arcanjo tem mais poder do que o anjo, é óbvio. E ali ele disse: Satanás, o meu Deus te repreenda. E os céus foram abertos. E Daniel recebeu a bênção do Eterno. Às vezes, querido, Deus já determinou a bênção e tem alguma coisa prendendo a bênção ao nosso favor. Nós precisamos entrar em batalha espiritual, e pedir para Deus: Deus, envia os teus anjos para destruir, debelar toda a força maligna. Porque às vezes Deus já determinou, mas há uma dificuldade nos ares a chegar até nós. E aí é onde Deus entra em providência. E os anjos entram ao nosso favor. Os anjos entram ao nosso favor e traz a vitória até nós. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Quando você ora, pode ser que Deus envie um anjo para ajudar a trazer a resposta das orações. Glória a Deus. Porque eles são esses anjos, são essa tropa de elite de Deus. Eles estão sempre preparados, apostos, para serem enviados por Deus ao nosso favor. Os anjos trabalham no céu e na terra. Existem anjos que só trabalham com adoração, que são os serafins. Capítulo 6 de Isaías. E eles ladeiam o trono do Eterno, dia e noite, exclamando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Também tem os arcanjos de guerra, que são os querubins. Quando tem grandes conflitos, embates fortes no reino espiritual, Deus envia os seus arcanjos. Deus envia sua tropa de elite especial para desfazer, destruir toda a artimanha de Satanás. Precisamos tomar posse desse trabalho que Deus colocou a nosso favor. Deus colocou a favor da igreja, ao nosso favor, para que nós possamos ter grandes vitórias. Então, esses anjos trabalham nos céus e na terra. E na terra, a missão do anjo é trabalhar a favor da igreja. Glória a Deus. Eles nunca morrem. Os anjos não morrem. Eles estão debaixo da eternidade de Deus, mesmo não sendo eterno, porque eles foram criados. E se foi criado, não pode ser eterno. Eterno só existe um, que é Deus, que não tem começo e não tem fim. Deus é autocriador, criou a si mesmo. Mas os anjos foram criados por Deus, criaturas de Deus.
Então, meu amado, amém? Eles não morrem. Glória a Deus. Porque a morte foi produzida pelo pecado. A morte foi produzida pelo pecado na vida dos homens. E os anjos que pecaram e foram expulsos dos céus, junto com Lúcifer, estão em cadeias e escuridão, esperando o dia do julgamento de Deus. Livro de Judas, capítulo 6. Não quer dizer que eles estão parados, eles estão trabalhando, perturbando essa terra. Mas eles estão já determinados ao julgamento de Deus. Todos os demônios são anjos caídos, que não conservaram o seu estado original, mas resolveram seguir a ideia de Lúcifer. Então, aqui em Lucas, capítulo 20, verso 36, a Bíblia diz: e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, quando nós estivermos na glória com o Senhor, é o que aqui Lucas 20, capítulo 20, verso 36 diz: assim como os anjos não podem morrer, nós também não morreremos, porque já estaremos com um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo imortalizado, um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Amém, querido? Que bênção! Você pode se alegrar. Eu profetizo que os anjos vão trabalhar ao teu respeito, em favor da tua família. Você vai ver grandes operações de Deus através dos seus anjos. Não lute sozinho. Peça a Deus esse revestimento de poder, que Ele envie os seus anjos, sua tropa de elite, porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que há nas regiões celestes, ou seja, acima da nossa cabeça. Então são seres celestiais, são seres espirituais. Então nós precisamos desses seres espirituais, que são os anjos, para trabalhar ao nosso favor. Glória a Deus. Então, querido, Jesus disse a respeito das pessoas que vão para os céus: eles são agora como anjos, eles não morrem mais, porque já receberam um corpo imortalizado e incorruptível. Como o apóstolo Paulo disse, os anjos têm uma missão especial para cumprir na vida dos filhos de Deus. Glória a Deus. Os anjos têm uma missão especial, maravilhosa, para trabalhar, para cumprir a sua missão na vida dos filhos de Deus. É o que diz Hebreus 1,14, que já citei. Eles são espíritos, os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que iam herdar a salvação. Outra tradução diz: são espíritos ministradores, trabalham a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. É a mesma coisa. Quem sabe é desse jeito a sua Bíblia. Então, meu amado, na maioria das vezes, não sabemos o que os anjos estão fazendo, nem quando eles agem. Porque eles agem no reino espiritual. Quantas desgraças poderiam ter ocorrido sobre as nossas vidas? Sobre a vida da nossa família? Mas Deus enviou os seus anjos, e antes que nós estivéssemos naquele lugar, ou passássemos por aquele lugar, os anjos interviu e dissipou toda a ação maléfica do inferno e abriu o caminho para nós passarmos. Que maravilha! Como Deus é bom! Porque diz que nós nunca estamos sozinhos. Primeiro, em nós habita o Espírito Santo. Deus habita em nós, nós somos casa de Deus. E fora de nós, os anjos. Porque os anjos não podem incorporar em ninguém, está amarrado em nome de Jesus. Ele trabalha fora do nosso corpo, na proteção da nossa vida, na proteção da nossa integridade física. Você pode dizer amém? Glória a Deus.
Então, meu amado, nós vemos aqui que eles são uma espécie de tropa de elite. Glória a Deus. Quando Deus vê o seu filho, Jesus vê o seu filho em dificuldade, ele manda os seus anjos. Porque Deus envia os seus anjos ao nosso favor, à nossa vida, para nos guiar, nos guardar. Eles agem como essa tropa de elite celestiais. São enviados para trabalhar em um caso, cuida de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Quantos livramentos eu e você tivemos nesse dia? Quantos livramentos nessa semana? Eu não quero saber, mas muitas vezes eu estou orando e começo a pensar, meu Deus, quantos livramentos, quantas astúcias de Satanás, quantos laços do inferno foi gerado contra a minha vida, mas de todas o Senhor me livrou, porque os anjos trabalham ao nosso favor. Certa vez, o pastor Billy Graham, um dos seus livros, ele disse: os anjos são os agentes secretos de Deus. Os homens naturais não veem, e na maioria das vezes nem o próprio servo de Deus vê. Então eles são agentes secretos de Deus. Aleluia! Eles vão na trama espiritual, no mundo sobrenatural, nas regiões celestiais, e desfaz toda a artimanha de Satanás contra a nossa vida. Que maravilha! Não entristeça os anjos que Deus colocou ao seu redor. Louve a Deus, adore a Deus e peça a Deus que a cada dia a sua vida esteja coberta pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, que os anjos de Deus permaneçam e trabalhem ao seu favor. E ele disse: os anjos são agentes secretos de Deus. E nós não vemos, mas ele está agindo, porque o mundo espiritual não para, querido. O mundo natural para. Chega a noite, nós vamos repousar, vamos dormir, levantamos no outro dia, amém? Mas o reino espiritual não para. A guerra é 24 horas. Porque ela diz que a Bíblia diz: eis que o anjo de Deus não dormita, eis que não dorme o guarda de Israel. Então é uma tropa que está à disposição dos céus, às 24 horas, para trabalharem ao nosso favor. Os anjos, eles são os seus servos, ministradores, protegendo, entregando e às vezes guiando. Às vezes guiando. Glória a Deus. Às vezes, quantas vezes nas nossas vidas fomos salvos por algo miraculoso, sobrenatural. Certamente ali estava o Espírito Santo e os agentes secretos de Deus, que são os anjos. Aleluia, porque tudo que Satanás promove, faz, intenta, é para nos destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, querido, nós temos essa proteção. Então você tem os guardiões dos céus, com espada de fogo desembainhada, com autoridade do Eterno, para abrir os nossos caminhos. Se existe um demônio chamado tranca-rua, existem milhares de guardiões de Deus que abrem caminho. Porque ninguém pode fechar o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus. Porque os nossos caminhos são os caminhos do Eterno. Então, querido, não precisa, amém? Você não sabe quem são eles. Glória a Deus. Eu sei que os anjos trabalham ao meu favor e a favor da minha família. Temos visto intervenções de Deus ao nosso favor. Não precisa se envolver com eles. Não precisa tentar se comunicar com eles. Porque a missão dele é agir ao nosso favor. Quando nós estamos na igreja,
no templo ou dentro do quarto, mas na igreja, nós sempre temos a certeza que os anjos de adoração estão presentes conosco. Anjos de guarda para proteger aquele lugar fisicamente e também anjos de adoração. Então os anjos adoram junto da igreja o nome do Eterno. Que maravilha! E agora aquele som angelical glorioso. Diz a Bíblia que sobe às narinas de Deus como incensário vivo, santo e agradável a Deus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, querido, eles estão simplesmente ou gloriosamente fazendo o trabalho que Deus os chamou para fazer. Então, o trabalho dos anjos é trabalhar a favor daqueles que vão herdar a vida eterna, a salvação de Cristo. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, saiba que a igreja precisa da intervenção dos anjos. Nós não oramos aos anjos, nós não pedimos nada aos anjos, porque o nosso contato não é com os anjos, o nosso contato é com o trono de Deus. Nós pedimos a Deus segundo a vontade dele e ele nos ouve. Pedimos segundo a palavra e a vontade dele, ele nos ouve. E é ele que envia os anjos ao nosso favor. Nós não vamos orar aos anjos, não vamos cantar para os anjos, está amarrado em nome de Jesus. Nós oramos a Deus, clamamos a Jesus Cristo e ele libera os anjos a trabalhar ao nosso favor. Se você entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então, aleluia. Peça a Deus a cada dia: Senhor, aumente os teus anjos ao meu redor. Livra-me quando você for pegar o seu carro para dirigir, sair para esse trânsito louco, for fazer algo fora da sua residência, fazer um negócio. Você diga: Jesus, libera os teus anjos. Libera os teus anjos ao meu respeito. Espírito Santo, me dirija em toda a verdade, mas libera os teus anjos para guardar a minha vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor, Jesus, o Senhor não nos deixou sozinhos. Primeiro, enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que veio para estar conosco, viver dentro de nós, nos ensinando toda a verdade, nos capacitando a andar na verdade e nos fazendo lembrar das verdades às vezes esquecidas. Deus, muito obrigado. Também queremos te agradecer pelos anjos, que às vezes passa desapercebidamente da vida da tua igreja. Que a tua igreja creia que os anjos trabalham a nosso favor e nós precisamos do auxílio deles, das estratégias de guerra deles, porque o combate que eles combatem é no combate sobrenatural, é nas regiões celestiais, onde Satanás fez o seu ninho maléfico. Mas em nome de Jesus, aleluia, que o Senhor libere os teus anjos sobre esta casa que está nos ouvindo, sobre esta família, sobre o teu filho e a tua filha, que eles sintam a cada dia os anjos caminhando com eles, aleluia, e que eles sintam a proteção de Deus através dos anjos. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa certeza que temos. Ajuda-nos a crer. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
Você entendeu? Você não vai orar para o anjo, não vai adorar o anjo, adorar somente a Deus. Amém? Glória a Deus. Então Deus é que envia, através da nossa oração a Deus, Deus envia os seus anjos ao nosso favor. Glória a Deus. Nós vamos orar pela Márcia. Ela pede oração pelo seu casamento. Márcia Freitas. Ela está muito abalada. Seu marido, nós temos orado por você, Márcia. O seu esposo saiu de casa. Temos orado a Deus que Ele bote os anjos dos céus e os anjos tragam esse homem de volta para a sua casa. Faça todo dia essa oração, se possível, várias vezes no dia. Deus, libera os teus anjos e traga o meu marido de volta. Satanás, solta esse homem, solta sua mente, seus sentimentos, sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar também por você, pela sua família, que haja saúde, que haja paz, que haja prosperidade na sua vida, e tudo que você fizer, você seja bem sucedido, bem sucedido. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Vamos unir a nossa fé. Aleluia. Vamos fazer essa corrente de oração em nome de Jesus e vamos declarar a bênção do Senhor sobre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos invocar ao Senhor, que o Senhor libere os teus anjos de guerra com espada de fogo desembainhada e cerque este homem agora, o esposo da Márcia Freitas de Carvalho. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus do milagre. Ela diz que nem sabe por que ele saiu. Foi algo repentino. Quem sabe um algo de macumbaria, feitiçaria, uma ação das trevas para destruir esta casa. Entra com a Tua providência, envia os Teus anjos de guerra, meu Deus, com espada de fogo desembainhada, cerca este homem e traga-o de volta para a sua casa. E que essa experiência sirva para edificar essa família, mudar a sorte desta família, mudar o rumo desta família. Opera o milagre, Pai. Abençoa o coração da Márcia, traz graça, consolo, porque Espírito Santo, Tu és o nosso consolador. Opera o milagre, abençoa o teu filho, a tua filha, abençoa cada lar que está nos recebendo com esta palavra, que o Senhor abençoe a cada coração, que haja prosperidade no caminho do teu povo, que haja alegria, que haja graça, que nada venha roubar esta alegria, porque essa alegria vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Onde houver tristeza, coloca desta alegria, Pai. Tira toda a roupagem de luto, de tristeza, e revista o teu povo com vestes de alegria, vestes de prazer. Obrigado a Deus, abençoa as dispensas do teu povo, que haja prosperidade na vida da tua igreja, na vida do teu povo. Tu és o Deus supridor do teu povo. O Senhor continua e sempre será o Jeová Jireh, o supridor das nossas necessidades. Ó Deus, opera o milagre nesta família. Senhor, em nome de Jesus, que esses corações que ainda estão temerosos diante dessa situação que o mundo está passando, dessa pandemia, que nós como igreja possamos nos levantar a profetizar vida, profetizar o milagre, em nome de Jesus. A tua igreja recebeu autoridade das tuas mãos, Senhor, e nós como profeta do Senhor, nós repreendemos esse mal, que seja destruído toda a força do maligno, toda a artimanha de Satanás, que tem usado até os homens para tentar perturbar a tua igreja e tirar o poder da tua igreja, a autoridade da tua igreja, mas jamais eles vão conseguir, porque as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja.
Senhor, traz graça ao coração da tua filha, do teu filho, e que tomemos uma posição diante do Senhor, sabendo que quem nos guarda, quem nos protege, é o Senhor dos exércitos, é o Yahvé Sabaote, o Deus da guerra. Opera o milagre, Pai. Senhor, levanta o teu povo, traz de volta aquele desejo de estar na tua casa. Eu sei, Pai, que muitos querem estar, mas debaixo da situação do seu histórico de saúde, não tem podido estar. Mas eu creio que o milagre está chegando. Eu profetizo que o milagre está chegando em nome de Jesus. E aquela casa será pequena para os adoradores de Deus. As adoradoras de Deus. Obrigado, Senhor. Guarda o teu povo na concha das tuas mãos. Libera os teus anjos a estar permanentemente na casa dos teus filhos e ao redor de cada vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado, que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Os anjos permaneçam ao seu redor. Amanhã estaremos de volta às 18 horas para trazer uma palavra de Deus ao seu coração e também ao meu coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e tudo que você fizer, você seja próspero e prosperar em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que todo esse constrangimento já está saindo da sua vida. E tudo que porventura você perdeu nessa situação de pandemia, Deus dará para você 100 vezes mais, para o louvor da glória do nome dele. Deus o abençoe. Um beijo no coração. Até amanhã.